Oi, pessoal! O vídeo de hoje é um vídeo diferente. Vamos fazer o passo a passo desse kit de costura. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Se você gosta de vídeo assim, já deixa o seu gostei. E se você não é membro do canal, se torne um membro, porque lá eu posto sempre o passo a passo detalhado de faça você mesmo, bem explicadinho. Tenho certeza que você vai gostar. Esse kit aqui, ele é maravilhoso, principalmente para quem é iniciante na costura, tem dificuldade de fazer modelagem, é só você recortar e costurar. E antes de mostrar para vocês como que eu vou cortar, eu vou falar para vocês quanto que eu paguei, que vocês não vão acreditar. E olha só a riqueza, não sei se vai dar para vocês enxergar, tem glitter. As estrelinhas têm glitter, é uma riqueza de detalhes incrível. Eu paguei em 60 centímetros, aqui temos 60 centímetros de tecido, R$ 6. Sim, gente, R$ 6. Como que eu paguei esse valor tão bom num tecido maravilhoso? Eu comprei em janeiro. Janeiro tem várias e várias lojas que tem queima de estoque, porque o pessoal tá um pouco sem dinheiro por causa dos gastos do final do ano, por causa das contas, IPTU, IPVA, material escolar. Então, as lojas de tecidos fazem boas queimas de estoque no começo do ano, então você já fica de olho para comprar o seu estoque de tecido, e aí vale aproveitar, não só temas natalinos, mas como vários temas diferentes. Cada parte vem escrita o que é o item para não se perder. Então aqui, ó, descanso para copo, tem dois aqui, dois na parte de cima. O avental, vamos tentar virar aqui. O bolso do avental aqui em cima, a luva, descanso para copo, para panela, né? Peraí, tô com um pouco de dificuldade aqui com a câmera, mas é porque minhas ajudantes não estão aqui, minhas ajudantes estão de férias, gente. E aqui na parte de cima nós temos as alcinhas do avental. Então, é só cortar as partes e costurar. O que que eu achei desse kit? Os outros que eu já costurei, eu não vi isso. Tinha um pontilhado ao redor das peças com a distância para você recortar. Esse daqui não tem o pontilhado. Então, se eu cortar o descanso para copo rente, primeiro que eu vou tirar todos os detalhes da florzinha e também vai ficar muito pequenininho. Então, eu vou cortar todos com a distância de um pé de máquina, meio centímetro, que é melhor sobrar do que faltar na hora que estiver costurando, tá? Então, todos os itens eu vou cortar, deixando de distância o pezinho de máquina. Porque eu tô com medo de cortar rente e faltar depois, e aí, se faltar, não tem como colar o tecido para continuar, né? Então, todos eu vou cortar com uma distância. Começo costurando a luva, posicionei sobre a manta acrílica na mesma medida e para unir as partes passo ferro de passar roupa. Cortei nessa mesma medida o tecido do forro, posiciono direito com direito do tecido, rente na lateral e costuro com a distância de um pé de máquina apenas na parte de cima. Começo e finalizo com um pequeno retrocesso. Lembrando que no tecido não vem o tecido da parte interna da luva, então você precisa cortar num tecido à parte. Quando terminar, vira o tecido do forro com o lado direito virado para o lado de cima e posiciona forro sobre forro, costura sobre costura, deixa certinho, alfineta para não sair do lugar. Costuro ao redor de todo o tecido com a distância de um pé de máquina, deixando aproximadamente 8 centímetros na lateral do tecido do forro, sem costurar, que é por onde vamos desvirar a peça. Quando terminar, tira os alfinetes, dá piques ao redor de todo o tecido arredondado e também no biquinho. Faz o mesmo do outro lado, no tecido que está com a manta acrílica, corta todo o excesso do tecido e manta acrílica. Faz um piquezinho também.
Desvira pelo espaço que ficou sem costurar para poder desvirar a peça, arruma para poder ficar certinho. Para fechar o espaço que ficou sem costurar para poder desvirar, arruma as laterais e costuro, começa e finalizo com um pequeno retrocesso, coloco o forro na parte interna e costuro na parte de cima com a distância de um pé de máquina ao redor de todo o tecido. Se você preferir, pode fechar a lateral com linha, agulha, nozinho na ponta, finaliza arrematando. Para costurar a tira, dobro aproximadamente meio centímetro da lateral, dobro ao meio e costuro, lembrando que eu deixei de distância da marcação aproximadamente meio centímetro. Mesmo assim, achei que a tira ficou bem fininha. Para costurar o bolso, também dobrei o excesso que foi cortado, vinco no ferro de passar roupa. Na parte de cima, para fazer o acabamento do bolso, dobro 2 vezes e costuro. Vou dobrando e costurando. Para pregar no avental, dobro no vinco do tecido e costuro as 3 laterais. Faço um pequeno retrocesso no começo e também no final da marcação. Costurei o bolso, você pode costurar na altura da sua preferência. Para dar acabamento nas laterais do avental, também dobrei o excesso que foi cortado, deixando rente na marcação, vinco todo o tecido no ferro de passar roupa e costuro. Quando chega na altura de colocar as tiras, posiciono a tira, faço a costura. E faço esse processo ao redor de todo o tecido. Terminou de costurar ao redor de todo o tecido, dobra novamente a lateral, deixando na altura da costura que acabou de fazer. Posiciona a tira para o lado de fora, desse jeito passa a costura e já fica certinho. E vai dobrando, deixando na lateral da costura que acabou de fazer e costurando. Sempre que chega nos cantinhos, deixa a agulha baixa, vira o tecido e continua costurando. Não precisa puxar o tecido para poder costurar, para não ficar repuxado nenhuma parte da costura, apenas vai dobrando na altura da costura que acabou de fazer e costurando. E sempre que passar a costura nas tiras, deixa a tira virada para o lado de cima, desse jeito a costura passa, rebate e já fica certinho a tira do jeito que a gente precisa. Para fazer o descanso para a panela, um dos tecidos posicionei sob a manta acrílica e costurei em linha reta para poder fixar as duas partes. Das sobras do tecido do corte, cortei uma tira com 20 centímetros por 4, dobro ao meio e costuro na lateral, posiciono no meio do tecido, na parte de cima, alfineto para não sair do lugar e posiciono direito com direito dos tecidos. Costura ao redor de todo o tecido, deixando aproximadamente 5 centímetros sem costurar em uma das laterais, que é por onde vai desvirar a peça. Sempre que chega nos cantinhos, deixa a agulha baixa, levanta o pezinho, vira o tecido, abaixa o pezinho e continua costurando. Quando terminar, tira os alfinetes, corta os cantinhos e também o excesso do tecido e manta acrílica, tomando bastante cuidado para não cortar a costura que acabou de fazer. Desvira pelo espaço que ficou sem costurar para poder desvirar a peça. Para facilitar e o cantinho ficar certinho, coloca a pontinha da tesoura sem ponta na parte interna e vai arrumando, tomando bastante cuidado para não forçar, para não furar o tecido. Arruma as laterais,
alfineta para não sair do lugar e costura com a distância de um pé de máquina ao redor de todo o tecido. Fazendo essa costura, já fecha a lateral que ficou sem costurar para poder desvirar a peça. E ficou assim o nosso kit para cozinha. Olha só que lindo e super fácil e rápido para você fazer. Principalmente se você é iniciante na costura, tem dificuldade com modelagem, é uma ótima dica. Deixa aqui embaixo nos comentários se na sua cidade também tem essas queimas de estoques de tecido com preços super ótimos que a gente não pode perder, que eu vou adorar saber. E o porta-copo, meninas, eu acabei não costurando, porque eu achei o tecido muito pequenininho. Então eu vou guardar nos meus retalhos de tecido, porque vai que um dia eu preciso para fazer um trabalho maravilhoso de Natal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. Um beijão e até o próximo vídeo.